Então, pessoal, estamos aqui hoje, tá? Nós vamos com a Clau. Ela já falou aí, ela é do Amazonas, né? Lá de Manaus, né, Clau? Na verdade, eu sou nordestina, eu sou do Piauí, é uma mistura. E moro aqui no Amazonas, já tem 19 anos, aqui em Manaus. Mas eu sou piauiense, eu sou descendente de italiano, nascido no Nordeste, olha a confusão, Olha só! Só que você está na ponta do Brasil e eu estou aqui no fundo do né? Brasil, aqui na Nós pontinha estamos embaixo, nos extremos, é verdade. dois extremos, né? Eu e a Clau, a gente se conheceu, né, Clau? Foi. Através da aromaterapia. A aromaterapia traz tantos amigos para nós e a nosso interesse pelos óleos essenciais, a gente foi conversando, trocando ideias, né? E, gente, eu resolvi chamar a Clau para participar hoje, porque vocês vão ver que ela é uma pessoa que ela tem muito conhecimento mesmo. Eu quero começar aqui apresentando a Clau e daqui a pouco ela vai se apresentar. Eu só quero mostrar para vocês como a Clau está inserida, tá? Dentro das práticas integrativas que nós temos no SUS. A Clau faz um trabalho muito legal a nível de comunidade também. Então, eu mostrei para a Clau antes sobre essas imagens que eu vou mostrar para vocês e ela concordou. Gente, eu tenho estudado, o pessoal que sabe que eu faço aromaterapia clínica, né? E a gente sabe que essas terapias, né, as práticas integrativas, elas estão dentro do SUS. E elas são 29 práticas integrativas em saúde e com evidências, meu. Não é nada assim de achismo, não. Tanto é que temos isso à disposição do SUS. Se nós não temos tanta ênfase ainda, é porque precisa ser mais divulgado. Então, para vocês terem uma ideia, né, em 2006, tá, foi começado a trazer, né, um cuidado com a saúde mais humanizado e integral, lá em 2006. E a partir da década de 70, é que essas práticas integrativas de saúde, né, foram incentivadas pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, tá? E começou a fazer parte aqui no Brasil, no SUS, já em 2006. Então, a princípio, começou-se com 5 práticas. E a Clau, que entra a nossa amiga, ela está dentro de várias, de uma dessas 29. Querem ver? A Clau trabalha com a meditação, né, Clau? Meditação, ela trabalha bem forte, né? Eu Daqui tenho a pouco ela vai. pós-graduação, Isso, ela vai depois eu falar. falo. Isso, daqui a pouco ela vai falar como ela trabalha. A Clau trabalha com o reiki, tá certo? Com terapia comunitária integrativa, ela faz um trabalho lindo com a comunidade, com as crianças, ela também vai falar aqui, tá? Com autismo, né, Clau? A Clau também, ela está inserida como acupunturista. Ela trabalha, ela tem conhecimento ali da medicina tradicional chinesa e ela trabalha com acupuntura, tá bom? Ela vai falar como ela trabalha com acupuntura e também ela está inserida também no trabalho ali deixa eu ver mais aqui, que mais você tá? Constelação não, né, Cláudia? Não, Constelação não, não, né? Não, né? não. Então, para vocês terem uma ideia, essas são as 29 práticas integrativas. Então, a Cláudia agora vai falar para nós, melhor do que eu, como é que você tem atuado, Cláudia, aí nessas terapias. Vamos lá. Tá bom. Gente, primeiro eu quero agradecer por estar aqui e é uma honra poder estar ajudando, mostrando um pouco do trabalho que eu tenho desenvolvido com as terapias, tá? Na verdade, eu sou aposentada do Tribunal de Justiça, né? Quando eu sempre fui apaixonada por terapia e por arte, né? Que eu também sou formada em arte, né? Então, quando eu fui me aproximando da aposentadoria, eu já fui começando a me programar para me dedicar àquilo que eu realmente amava, que é as terapias da arte, né? Porque durante o período que eu trabalhava no tribunal, eu não tinha condições nenhuma de trabalhar com outras coisas, né? Então, assim, eu fui formando, né? E eu fiz vários cursos, tá, gente? Eu fiz curso de acupuntura pela Ebramec,
eu sou reiki, mestre em reiki, já iniciei muita gente, tenho pós-graduação em meditação, também sou curadora prânica, aromaterapia, florais, né? Mas o meu trabalho, inicialmente, ele foi quase todo voluntário. Eu trabalhei muitos anos com meditação em casas espíritas, trabalhei em abrigos, né? Era um trabalho que eu fazia e que eu faço por muito amor, né? Eu faço porque eu gosto demais, né? Então, assim, depois me apresentaram os óleos. Eu estava até conversando com a Rose, que quando eu conheci os óleos, eu não sabia a diferença entre óleo vegetal, óleo essencial, nada. E as pessoas diziam, olha, Clauciane, esse óleo é maravilhoso, ele acalma. E eu dizia, gente, como que um óleo acalma? Tudo bem que um óleo passa dor nas costas, dor no braço, mas acalmar emocional, eu sei que as plantas são energia, mas eu não consigo entender. E como era, eu não sabia que existia óleo vegetal e óleo essencial, aquilo é uma interrogação na minha cabeça, né? E aí eu fui estudar os óleos, né? Estudar de verdade, até conversei muito a, com a Rose, né? Eu comecei a pesquisar em livros, eu comecei a procurar na internet, eu tive uma ajuda muito grande de um médico chamado Dr. Franklin Simões, que é infectologista, professor da universidade, morou na Alemanha, e ele também se interessava muito pelos olhos, né? E ele também me ajudou muito nesse processo, né, de conhecer um pouco, porque conhecer os olhos não é só você para que serve, é tudo, gente. A sua composição, as suas contraindicações, entendeu? Então, aquilo era uma coisa assim muito novo para mim, né? Daqui a pouco eu vou falar de algumas experiências que eu tive através do lado emocional e com a cultura, né? Mas assim, eu fui trabalhando, né, quando eu me aposentei e fui procurando trazer os olhos para a minha realidade, para a minha vida, não como um aromaterapeuta para dar cursos, nada disso, mas na prática mesmo. E eu tenho esse pensamento, sabe? Tudo que você vai fazer com o outro, você deve primeiro testar em você. Então, é isso que eu faço. Cada agulha de acupuntura que eu boto num paciente, eu já coloquei em mim mesmo, desde que eu possa, né? Que sejam pontos que não sejam nas costas, que não é impossível colocar, né? A meditação, eu pratico meditação há 20 anos. Todos os dias, faz parte da minha vida, é como escovar o dente, sabe? Então, quando eu fiz a minha pós-graduação em meditação, eu fiz só para ter um certificado, porque a minha experiência com meditação foi feita na vida, no dia a dia. Eu acredito que tudo que eu passo para o outro, eu tenho que ter a experiência em mim para poder ter a certeza do que eu estou fazendo, né? Eu me aplico o reiki, cura prânica, faz parte da minha vida. Eu acho que todo que trabalha com a cura, ela deve começar por si mesmo, né? Então, assim, a minha experiência com os olhos, eles foram muita experiência comigo. A gente vai já falar sobre isso, né, Rose? A gente não entrar direto, né? E assim, eu tenho uma visão da saúde, do ser humano, como uma visão totalmente holística, integral. Para mim, nós somos energia. Sempre soube desde criança que a maioria das nossas doenças começam nas nossas emoções, juntamente com os nossos pensamentos, com a nossa alimentação errada, com as nossas posturas de vida e também com aquilo que você olha, aquilo que você está assistindo, que você está convivendo, né? Eu acho que a doença ela surge muito antes dela aparecer no corpo. E quando eu fiz acupuntura, eu aprendi uma coisa maravilhosa, é que a doença ela tem 3 fases. A ciência só consegue detectar no terceiro nível. Então, no primeiro nível é quando você tem um desequilíbrio energético somente. Por exemplo, você é submetido a uma tensão no seu trabalho, por exemplo, né? Você tem um chefe que briga com você o dia inteiro. Então, aquela energia de raiva, de mágoa, ela vai primeiro desequilibrar tuas energias. E aí você começa a sentir, por exemplo, um enjoo, uma dor de cabeça. Você vai no médico, o médico diz que você não tem nada. Manda você para casa, faz exame, não dá nada.
Mas aquela briga com o teu chefe continua. E aí você começa a ter mais outros sintomas. Por exemplo, você começa a ter diarreia, um exemplo. Você já está no segundo nível, que é o funcional, ou seja, os teus órgãos não estão mais funcionando como deveriam. Mas você vai no médico, ele vai mandar fazer exame, não vai dar nada. Ele vai dizer que é uma dispepsia, que é nervoso, que precisa de férias, que é psicológico, só isso. Passa lá um remedinho para melhorar a digestão, e você volta para casa e continua a mesma situação com o chefe. E depois de um certo tempo, você atinge o terceiro nível, que é o orgânico. E aí você volta no médico, você está com, por exemplo, uma gastrite, uma úlcera. Mas a tua doença começou muito antes, entende? E, então, assim, isso foi para mim uma certeza que eu tinha, apenas comprovou para mim uma certeza que eu tinha desde criança. E eu acho assim, sabe, Rose, quando as pessoas me procuram, assim, Cláudia, eu estou com problema, eu digo, você deve procurar a sua cura em todas as frentes. Você deve ir no médico, lógico, mas se você puder fazer uso da acupuntura, dos óleos, do exercício físico, do reiki, do psicólogo maravilhoso também, que você fazer uma terapia com psicólogo, psicanalista, de lá o for, todas as frentes, porque nós somos, além do corpo, nós somos emoção, nós somos mente, nós somos espírito, nós somos tudo isso junto, né? Então, quando você adoece, está havendo desequilíbrio em todos esses campos. E se você puder fazer esse trabalho de todas as formas, é maravilhoso. Aqui comigo, no meu espaço, ou quando eu faço trabalho lá no abrigo, eu nunca uso só as agulhas. Eu sempre trabalho com agulha, com os florais de bar, com os óleos essenciais, com alimentação, procuro, né? E conversa, né? Então, eu digo assim, se eu consigo conversar, eu não sou psicóloga, então eu não posso dar uma de psicóloga, eu estou ali como um apoio, uma terapeuta. Mas quando eu vejo que o problema é muito sério, eu entro como psicóloga. E também eu nunca digo, vá ao médico. O médico tem o seu papel importantíssimo e não deixe de fazer o que ele diz. O nosso trabalho é complementar. É preciso que a gente tenha consciência disso. Então, assim, os olhos, eu acho assim, uma coisa maravilhosa, porque eles são fáceis de você trabalhar com eles, né? Eles são fáceis de você levar na bolsa, de você passar, né? E eu descobri muita coisa é, estudando sobre os olhos, né? Depois eu vou mostrar para vocês. A gente vai mostrar aí alguns livros, um livro que eu aprendi muito, eu aconselho a todo mundo, né? Que é o livro de cura vibracional. A gente vai já falar sobre isso, da Débora Edson. E também o livro do Efraim na acupuntura, né? Também a gente vai já dar uma passadinha aí, que é a acupuntura aromática, né? A gente vai já falar sobre isso. Bom, e também uma coisa que eu quero falar para vocês é que o mundo ele está passando por profundas transformações, gente. Então, assim, a visão de doença, de adoecimento, a visão de saúde, ela também está mudando. Hoje, eu acho que praticamente todos os médicos sabem disso, sabem que o emocional é uma coisa que está presente em tudo aquilo que eu já citei, alimentação, tudo aquilo, né? E eu acredito que essa mudança ela vai ser cada vez mais profunda. E as terapias elas vão fazer parte, sim, e já estão fazendo, né? Do tratamento para ajudar, para ajuda, né? Da saúde das pessoas. Esse meu amigo que é médico, ele ria muito quando eu dizia para ele, olha, amigo, hoje as terapias complementares, escutem bem o que eu vou dizer para vocês. Hoje elas são um complemento. Mas no futuro, quando o homem for responsável pela sua vida realmente equilibrado e tiver uma saúde preventiva, uma forma de vida preventiva, quem vai ser complementar é a medicina convencional, porque os homens vão ter uma saúde tão completa que dificilmente eles vão procurar um médico, a não ser em caso de acidente, essas coisas, né? Isso parece uma utopia, parece um sonho, mas eu acredito nisso. As coisas no futuro vão se inverter. E as terapias, que hoje a gente chama de complementar, elas vão ser a medicina principal, entende? Porque ela trabalha o homem de uma forma integral, né? Ela é preventiva, a acupuntura ela é preventiva.
Na verdade, o verdadeiro papel dela não é para depois que você fica doente. Se você realmente seguir aquilo que a acupuntura diz, por exemplo, você geralmente tende a não adoecer. Agora, claro, nós sabemos que tem acidentes e outras coisas que não dependem do homem, né? E aí é onde entra a medicina convencional. Quando você tem por exemplo, uma vesícula, um apendicite, não tem óleo, não tem acupuntura que dê jeito. É cirurgia mesmo, né? É o papel importante dela. Mas, mas se o homem começar a ter uma vida mais equilibrada, vai precisar adoecer menos. Concorda, Rose? Concordo. Inclusive, você falou sobre as emoções, né? Várias Aham. pessoas, elas acabam levando isso para diferentes lugares do nosso organismo. Mas Sim. eu encontrei aqui, Cláudio, deixa um pouquinho, deixa eu desativar algum microfone aqui que está só um pouquinho. Pronto. Assim, ó, Cláudio, eu encontrei um estudo sobre como essas terapias são tão potenciais, principalmente, Cláudio, nesse problema aqui, ó, das disfunções temporomandibulares. Quantas pessoas quebram dentes, acabam tendo que fazer implantes, né? Porque ao longo da vida elas sempre enrijeceram as suas mandíbulas. Algumas até perdem essa musculatura aqui, eu não sei bem dizer, é articulação aqui do lado, né? Que perdem justamente por causa da tensão que a gente coloca. A tensão é tão grande que a gente racha um dente. Já aconteceu isso comigo, Cláudio. Tive que botar um implante. Por quê? Porque ao dormir, eu aperto tanto os meus dentes, mas eu não sinto isso. E olha o que a gente pode ver aí, ó, o uso da lavanda, o uso de óleos que nos acalmam, né? Teu microfone está desligado, Cláudio. Já. Agora deu. Deu. Então, foi até bom você tocar nesse assunto. Eu faço tratamento com uma dentista, que é o tipo de tratamento para a DTM que ela faz, a doutora Edna, ele só existe na Europa. Ele trabalha diferente dos outros médicos que trabalham com DTM. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube, gente, quem quiser depois, a gente tem uma live com ela de 2 horas. É um verdadeiro show que ela dá sobre esse assunto. Tá? O meu canal é Saúde e Reflexões, tá? Então, assim, Saúde a e gente reflexões. Saúde e Reflexões. A gente Então, gente, vamos lá entrevista, assistir. a gente entrevista todos os tipos de profissionais que trabalham na área de saúde, uma visão diferente, né? Então, a gente trabalha com várias pessoas lá já foi, né? Então, assim, o que ela fala para mim? Ela fala que a coisa não é só o bruxismo que provoca esse problema de DTM, as emoções também. A forma de quando você nasce, se você mamou, se você não mamou, se você chupou chupeta ou não, como que você se alimenta, que tipo de alimentos, né? É muito interessante. O tratamento dela não é colocando aquelas próteses para você dormir, não. Eu tenho aquilo. Como é Ela que... não usa isso. O tratamento dela é de reeducação. Ela faz muito pouco desgaste no dente ou acréscimo no dente, né? Ela reeducação alimentar, de respiração, com exercício. É uma coisa assim fantástica. Eu falei para você que eu sentia muitas dores. Eu tenho DTM. Quando eu estou tendo crise, eu descobri instintivamente, intuitivamente. Eu estava um dia tão desesperada, eu não sabia o que passar. Eu peguei o óleo essencial de copaíba e passei. Gente, é o que me cura da dor, tá? É só a dor, ele desinflama. Eu falei, inclusive, isso para a doutora Edna, ela ficou encantada. E também um pouco de lavanda ajuda. A Tá? lavanda. Foi. Eu descobri isso e eu já passei para outras pessoas. Meu DTM, ele provoca também algum tipo de tontura que eu tenho, que eu estou descobrindo isso, dor no ombro. Eu Porque também, sou tontura. O DTM não é só problema de mastigação, ele inclusive provoca dor lombar, que ela me disse, dor nas costas, muita gente não sabe disso, dor no ombro. E eu tinha um problema, gente, que quando eu botava o óculos, sempre esse lado eu achava mais baixo. E eu achava que a gente não pode. Ela disse, e ela não sabia disso, e ela falou que quem tem, que já houve um problema
na articulação, a minha está totalmente desnivelada. Você vai ficar sempre com a impressão que o lado do óculos é mais baixo. É zumbido, né? E assim, eu estou tratando com ela, comecei agora. Eu não tenho dores porque eu passo um óleo essencial de copaíba. Inclusive, eu fiz para mim, porque eu estava tão louca de dor que eu botava era direto, que chega ardia, né? Quando ele começava a penetrar na minha pele, lá no local, ele ardia. Aí agora eu estou diluindo no óleo de coco, óleo de uva, né? Mas ele é fantástico, gente. E o de lavanda também funcionou, tá? Funcionou. Mas Isso que tu tá falando aí, Clau, deixa eu te falar. Eu tive sérias crises de tontura até eu descobrir que era esse meu problema, porque até então eu não sabia que eu tinha isso, né? Dormindo, a gente nunca sabe. Eu comecei a quebrar dente, eu perdi 2 dentes, tive que botar implante. Eu tinha tonturas, aí eu ia no otorrino, o otorrino mandava eu fazer uma série de exames, aquele lá para ver se tu tem labirintite, aquilo tudo lá, e não tinha nada. No auge da tontura, o meu exame de labirintite dava normal, o sabe? meu também. E aí, tu vem aqui embaixo, olha aqui embaixo, ó, nesse material, tudo que você falou, ó, acupuntura, alimentação, óleos essenciais, meditação, exercício, tudo isso. E depois que eu comecei, e tu sabe o que que me ajudou e que me livrou disso, de eu ter essas outras crises de tontura? É a lavanda. Eu passo lavanda aqui à noite. E aí eu Sim. nunca mais tive isso. Inclusive, a doutora Edna é acupunturista, sabe? É impressionante. Ela trabalha tudo isso, mas ela também trabalha com as agulhas. Ela é uma pessoa fabulosa, tem doutorado, tudo. Agora, assim, eu tive muitas experiências pessoais mesmo, tá? Mas antes de falar na experiência pessoal, eu queria falar para vocês uma outra experiência que eu tive com um rapaz que teve úlcera varicosa. Quando eu o conheci, ele tinha mais de 10 anos. Essas úlceras varicosas eram 2 feridas imensas na perna dele, né? Na perna esquerda, se não me engano. E ao redor das feridas que não fechavam, ele tinha aquela, eu não sei como é que chama, aquela parte que fica preta, dura e preta, né? Quando ele veio Ficou, para mim, ficou assim, tem como um é que a nome que gente. eles dão, cara, tem um nome que eles dão, eu não lembro. Como eu não sou médica, esses nomes me fogem. Aham. Ele me procurou, né? E a gente começou um trabalho no início. Ele ficou comigo com acupuntura, né? Ele tem uma deficiência cardíaca. Eu não sei se essa é uma trombo, né? Essa trombose que deu na perna dele, e a úlcera vem da trombose. É consequência da deficiência cardíaca ou é o contrário? E a gente eu comecei com acupuntura, né, no início, com os óleos essenciais para o sistema nervoso, porque ele me procurou muito, muito, muito tenso e piorava a taquicardia dele. Então, eu comecei a trabalhar com isso e foi quando eu comecei com o Dr. Franklin a fazer essa pesquisa para a ferida. Como o Dr. Franklin é infectologista, né, ele fala várias línguas, ele pesquisou em vários livros sobre a experiência em outros países, Inglaterra. Eu me lembro tanto que ele pesquisou bastante na Inglaterra, na Alemanha, porque ele fala alemão, ele morou lá. E, inclusive, na Alemanha, eles têm um trabalho muito lindo com óleos essenciais, já desenvolveram alguns com a lavanda, né? Aí ele descobriu, na época, uma experiência que umas freiras na Inglaterra tinham, umas enfermeiras freiras, com a úlcera varicosa. E aí a gente resolveu adaptar para a perna do nosso amigo, né? Eu até anotei aqui, eram duas sinergias que a gente usava, tá? Uma, ele passava ao redor da parte dura, era tipo 5% só, bem menos, né? E a outra ele colocava dentro da ferida, das feridas. A gente usava óleo de melaleuca, olíbano, lavanda e alecrim. E os óleos, que eram os óleos carreadores, era o germe de trigo ou o girassol. O germe de trigo, eu descobri que a LASMO tem uma pesquisa sobre isso também, a LASMO, né, que trabalha com... mas a gente usava muito óleo de girassol, germe de trigo ou óleo de uva. Olha, depois de 10 anos, as feridas dele começaram a desinflamar, começaram a fechar e começaram a secar.
uma coisa assim muito bacana, sabe? Foi a acupuntura junto com esses óleos assim direto. Eu fazia vidros e vidros para ele. Ele dava um tempo, depois ele começava de novo, sabe? E foi uma Isso. experiência muito interessante, muito. Assim, a E tu prova sabe, Cláudio, tem pessoas que talvez não possam usar o alecrim. Então, um dos óleos que pode substituir é o cipreste. Veja cipreste. bem aí. A gente pensou no cipreste, só que ele, por ter deficiência cardíaca, ele tinha hipotensão, pressão baixa. Ah, Então, a gente colocou o alecrim justamente para dar uma subidinha na pressão, uma melhorada, legal. e realmente melhorou, sabe? Foi muito bem assim, analisado, né? Para ele, para a pessoa. Isso aí. Então, quem não tem problema de pressão, quem tem problema de pressão e tem esses problemas, pode usar muito bem o cipreste, que também vai substituir, né? Uhum. Muito. A lavanda que ajuda na pele, o Sim, olíbano também, que ajuda para a pele, e a melaleuca que trabalha essa coisa das a bactérias e tal. infecção também, é isso mesmo. E são Muito problemas legal. seríssimos, né? Então começa a Sim. abrir, aí dá espaço para entrar bactérias, outras doenças, outros, Não, né, e outros muito agentes. doloroso, né? Doloroso, a pele vai ficando grossa e preta e dura. Aham, isso mesmo, é Sim. isso mesmo. Então, foi uma experiência bem interessante, gente. Uma outra experiência que eu tive também com os olhos foi pessoal. E eu tive com a ajuda sua, da Rose, não sei se você lembra. Depois Fala que aí, eu tive, vamos ver se eu vou lembrar. foi com a ajuda sua. Depois que eu tive Covid, apareceu em mim, na minha coxa atrás, o granuloma anular, que eram manchas, umas Uhum. manchas. Eu cheguei a fazer 2 vezes, eu fiz biópsia, né, com a dermatologista, e deu granuloma anular. Ela me falou o seguinte, que não é uma doença que passa para ninguém, não é uma doença séria, que vira câncer, nada disso. Ela é muito mais assim estética, né? Ela Sim. falou que dava muito em crianças e pessoas com diabetes e pessoas idosas. Eu digo, bom, diabético eu não sou, criança eu não sou também não. Eu digo, será que eu estou ficando idosa, minha gente, já? Então, era só que só estava para mim. E uma coisa interessante, gente, essa coisa surgiu quando eu tomei a primeira dose da vacina, e eu fiquei boa, e depois surgiu quando eu tomei a segunda dose. Eu não sei qual a correlação que teve, impressionante, mas deu isso. Então, na época, eu falei com você, Rose, e a gente junta, você me orientou o seguinte: olíbano, melaleuca, lavanda e copaíba. Estou lembrando. Tá Uhum. lembrado? E aí, a médica, para mim, ela já passava um remédio muito forte, um remédio, porque da segunda vez que deu mais forte ainda. Aí ela passou um remédio, gente, eu não lembro o nome, mas um remédio assim, que eu conversando com aquele meu amigo que é infectologista, ele disse, claro, vai tomar isso não, isso é muito forte, isso aí eles usam para quem tem hanseníase. Mas ele serve para outro tipo de... Nossa, É, ele serve para outros tipos de problema também. Como estava feio, né? Gente, eu não estou mentindo para vocês. Eu repeti isso daqui. Eu usava umas 3 a 4 vezes por dia, direto. Eu fiquei curada. Eu não usei, eu não cheguei nem a comprar o remédio da médica. Nem voltei mais lá. Eu curei só com isso, mais nada. Eu, que legal. eu tomava o banho, né? E usava, passava. Ela também, minha pele estava muito seca, porque depois que a gente entra na menopausa, eu tenho 56 anos, né? Você começa a ter esse problema dos hormônios, né? E também contribui. Então, eu sempre estava hidrato até hoje a minha pele. Né? E ela dizia, eu usava separado do hidratante. Eu usava hidratante. Recording in progress. Depois de 1 hora, 2 horas, eu passava esse blend aqui, né? E eu fiquei curada. Ela falou para mim, olha, isso aí é coisa para sumir em 2 anos. Ela falava para mim. Em mim sumiu em mais ou menos 6 meses. Entendeu? Tu sabe, Cláudio, que nós temos a mesma idade e eu sofro com o mesmo problema que você, da pele ressecada e muito propensa a rachar, né? A rachar e ela acaba ficando mais sensível. E eu faço para mim, eu faço já a pote de 60 gramas com óleos essenciais ali. Eu boto o mirra, eu boto a lavanda, eu gosto de botar muito olíbano, né? Eu gosto de botar também quem não tem também não tem problema, que é o Sempre Viva, né?
que são óleos que potencializam muito, são óleos para ajudar a rejuvenescer a pele do corpo, né? Para que você evite ficar, né, com aquela pele mais, porque ela seca, ela racha, né? E rachando você dá margem a todos esses problemas, né? Então é fantástico a gente poder utilizar isso, né, Cláudia? Sim. E agora deixa eu lhe falar uma outra experiência pessoal. Em 2019, eu tive um câncer de mama. Foi um pré-câncer, né? Não foi um câncer, chegou a célula não chegou a sair da cápsula, que eles chamam, né? Mas eu tive que fazer a 2 cirurgias, a primeira para tirar o nódulo, né? E a segunda para fazer o que eles chamam de quadrantectomia, que é tirar a pele ao redor, e a pesquisa em 2 linfonodos sentinela que fica embaixo da axila, né? E depois eu tive que fazer a radioterapia somente, só fiz a rádio. E a radioterapia, ela queima, né, a pele. A minha rádio foi muito 15 dias, 5 minutos, foi muito pouco, né? Mas eu praticamente não tive queimadura, porque eu também trabalhei com 2 coisas. Eu trabalhei com... O médico me aconselhou a fazer compressa de chá de camomila, e junto eu colocava um pouquinho de óleo de lavanda. Gente, a minha pele, meu seio, praticamente não queimou. Eu fui sentir alguma coisa no penúltimo dia, eu não estou brincando, do 13º, 15º que eu senti alguma coisa. Mas ele se manteve tranquilo. E sempre Olha, trabalhando. Ele me ajudou, os olhos me ajudaram em 3 situações nesse processo que eu passei do câncer. Durante a radioterapia, eu usava também, isso aí foi uma orientação de uma aromaterapeuta, né? Por lado emocional, porque eu tinha muito medo da radioterapia, né? E depois eu descobri que é a maior besteira, porque não dá medo nenhum, não sente nada. Mas ela me passou na época para eu fazer, né? Era lavanda, líbano e tangerina, para que eu ficasse bem, para que eu ficasse... E foi realmente muito tranquilo, sabe? Eu usei para o lado emocional. E depois que tudo terminou, a médica, nos exames, o meu alumínio tinha dado muito alto. A médica pediu que eu tirasse o desodorante e as panelas, né? Mudasse, que fosse alumínio. E eu desenvolvi o meu próprio desodorante, que eu faço hoje, né, com óleo de coco, com melaleuca e lavanda. Eu fui com a lavanda, pesquisei vários. Por exemplo, eu não fiz com gerânio, por exemplo, porque gerânio é estrogen-like, ele estimula a produção de hormônios, e eu não posso estimular a produção de hormônios porque marcadores tumorais era progesterona, estradiol, né? Tanto que eu não posso fazer reposição, não posso tomar chazinha de amora, nada disso. Então, eu fiz com a lavanda, que é neutro, que não tem isso, né? isso aí. E eu uso até hoje e vendo, eu faço para as pessoas. Tem muitas pessoas que usam esse meu óleo. É muito simples, todo mundo pode fazer, né? Sabe? E eu fiz legalzinho, tem muita gente, e desenvolvi também com a magnésio. E é interessante que mães de autistas me procuram também para esse desodorante, porque eu não sei explicar por quê, mas eu já tive várias mães que disseram: Cláudio, meu filho tem alergia ao desodorante. Todas elas me falam isso. E eles usam o desodorante e se dão super bem, entendeu? Isso E eu não mesmo. sei, parece que o autista, com 11, 12 anos, ele começa a ter um suor muito forte. Eu não sei o que é, né? Que as mães falam que o suor é muito forte. E eles usam esse desodorante. E é justamente óleo de coco, né? Melaleuca e lavanda. Tu sabe que eu faço o meu, Cláudia, parecido com o teu, mas eu uso o leite magnésio. Eu É porque coloco eu faço 2. Eu faço o cremoso, que não tem, e faço o líquido, que é com magnésio. e boto a melaleuca, que é para evitar que os fungos ali, né, as bactérias Sim. também né, façam, se multipliquem, porque é uma região de gordura, então, né, e úmida, eles gostam desse ambiente. E a lavanda. E a lavanda. A lavanda é fantástica, né, Cláudia? A gente já falou da lavanda aqui por um monte de coisa. Agora eu tenho umas pessoas que compram de mim, que elas não têm problema de câncer, né? Então, elas adoram o capim-limão. Muitas delas, bota o capim-limão, eu boto gerânio, o que elas gostarem, né? Que fica cheirosinho, gostosinho, porque aí eu boto, né? Agora, quando a pessoa teve um câncer de mama, aí eu trabalho só com a lavanda, entendeu? Mas é maravilhoso, gente, é muito tranquilo.
E eu descobri uma série... Gente, se vocês souberem o quanto que os desodorantes têm, que faz mal à nossa saúde, eu fiquei impressionada, sabe? Não é só o alumínio, é uma série de coisas que eles botam. As pessoas, mas dura 72 horas. Quanto mais durar, pior é, sabe? Faz mal até Então, para o meio ambiente, Cláudio. Até para o para meio ambiente. tudo. Quando eu Imagina. começo a falar, gente, olha, tem isso, as pessoas ficam pasmas, não, eu não sabia. Eu digo, eles são práticos, tu só faz, bora aqui, né? A gente não consegue nem aqueles spray, eu não consigo, eu queria muito descobrir uns spray, mas eu não consigo comprar no mercado. Mas eu digo, gente, o meu é natural, não pega nem álcool. Vai com o tempo, ele pode ficar um pouquinho mais duro, o que é cremoso. Coloca o óleo que você tiver em casa, óleo de uva, óleo que fica molinho de novo, sabe? Então as pessoas adoram, é natural mesmo. Eu só faço na hora que a pessoa pede, Dá para porque fazer até em roll-on. Se você conseguir é, comprar, nem em todos os lugares a gente tem aquele frasco roll-on, sabe? Mas dá para é, fazer, fica muito bom, fica eu, fantástico. Não eu mancha, faço de magnésio nele, no né? rolon. Só que ele molha um pouco o rolon quando é líquido, né? Mas tem gente que quer assim mesmo. Não, pai, eu boto rolon líquido. Eu gosto do sprayzinho. E tu vê, não mancha a roupa, porque geralmente com Não, esses outros a gente tem a roupa manchada, fica escura por é, causa do desodorante, né? Então, eu é, separei aqui, Cláudio. Na semana passada eu fiz uma live falando sobre câncer, o câncer de um modo geral, né? E o que você falou tá aqui, ó, aromaterapia para o tratamento da pele, problemas, no caso você falou que usou a lavanda, né? A tangerina que você usava ali para melhorar a parte emocional, né? Então, aqui são vários. Olha, aqui, principalmente nesse artigo aqui do International Journal of Aromatherapy, ele fala sobre a lavanda. Ele fala sobre o uso da lavanda quando a pessoa ela é colocada sobre radioterapia e também quimioterapia, né? Então, a gente fica aí uma pessoa que teve a experiência que ninguém quer ter, né, Clau? Mas que, sim, mas que você teve, mas que te ajudou nesse processo, né? sim. É Muito muito bom. bacana, muito legal. E a gente tem que trabalhar, quem gosta de óleos, né, trabalhar com os óleos, pesquisar, experimentar, né, fazer perguntas. Eu te perguntava direto, lembra, Rosa? Eu enchia teu Léo. saco. Eu digo, Rosa, Imagina! isso era. Assim que a Aí gente ela disse, conheceu. aí a gente ficava, eu dizia, Rosa, isso, e era muito interessante. E ela, eu dizia, vou encher o saco da Rosa aqui. E a gente, na verdade, nunca chegou a se ver, né? De verdade, só assim pela Nunca. internet, né? Só pela É, internet. A gente ficava lá é trocando, interessante. né? Mas eu não, olha, eu sempre falo para as pessoas, não, olha, pergunta, pode perguntar, não tem problema nenhum. Eu te dizer, pergunta, Cláudio, vamos lá, pode, vamos tirando as dúvidas, né? E isso É, é. Agora, olha, gente, outra experiência também bem interessante que eu tenho, lá no Abrigo Moacir Alves, eu estava até falando para a Rose, eu tenho um projeto lá, o Abrigo Moacir Alves é uma instituição bem grande aqui em Manaus, que trabalha com 60 crianças que são autistas, todas deficientes, né? É uma instituição bacana mesmo, muito bonita, tem tudo lá, né? E lá a gente tem uma sala, duas salas só de sala de terapias, né? Então, eu tenho esse projeto lá, que eu desenvolvi junto com a diretora, com a de lá, Dr. Franklin também, esse médico na época, onde a gente trabalha com o reiki, com a acupuntura e com o biomagnetismo. O biomagnetismo ele não está entre as 29 PICs, né? Mas ele estão querendo inserir agora. É maravilhoso. Quem trabalha com biomagnetismo é uma outra senhora, né? Ela só faz parte. E com as crianças, a gente trabalha diretamente o reiki e a cura prânica, né? Porque a acupuntura é mais complicada, elas têm medo de agulha, né? Só se for com laser. E, gente, eles adoram os olhinhos. Alguns não falam, né? Mas quando eu chego lá, eles pedem logo, ó, bota assim, ele bate assim na mãozinha, sabe? Para a gente botar para cheirar. Eles botam assim, né? Eles amam a lavanda. É impressionante. E você também me a falou, laranja. você me falou que tem um menino, né? Ele é surdo, ele é cego e ele tem Ele autismo. todos os autistas a gente trabalha. Eu desenvolvi um blendzinho, né? Que era com vetiver, né? A lavanda e a laranja. O vetiver eu não acho cheiroso, então não boto para eles cheirarem. Não, Mas bota aqui, ó. Eu, eu uso
Um blend, aí a laranja cobre, né? O cheiro e a lavanda. Sim, Mas a lavanda eles amam. E também eu atendo particular garoto, um rapaz, que ele também é autista, né? E a mãe traz para fazer reiki comigo aqui, já tô sempre. E ele adora. Ele fala um pouco, eu pergunto, eu quer lavanda? Eu boto para ele cheirar, tu gosta? Ele diz. Ele gosta, que ele nunca fala eu, ele fala ele, né? Ele gosta. Quando ele não gosta de uma coisa, ele é claro e ele não aceita, sabe? Mas a lavanda, ele gosta. Ele adora. Quando eu boto, ele fica assim, sentindo o cheiro, ele adora. sim, eles gostam Então, da é lavanda, impressionante. acalma As neles, né? crianças gostam. A laranja também eles adoram, viu? A laranja doce, né? Eles Sim. adoram. Então, assim, é uma experiência bem bacana. E a gente usa lá com as crianças, não só os autistas, tá? A gente usa com todos eles, os que têm deficiência, os Down também, né? E essa criança, esse garoto, até te mandei o vídeo, né? Ele é cego, surdo, mudo e autista, né? E a gente trabalha também com ele, com reiki, e com os olhos, né? A gente sempre coloca nos pontos, né? Como eu conheço a acupuntura, conheço os chakras também, né? Então a gente coloca nos pontos, né? E você coloca os óleos essenciais nos pontos da acupuntura, isso? Sim, eu coloco. Isso aí a gente ia até falar. Existe na acupuntura, tem um livro, até mostra, bote aí para a gente Tá, eu vou falar dos botar o livros. livro. Peraí, Tá. só um pouquinho. Aqui. Gente, aí são 2 livros maravilhosos, né, que vocês devem pesquisar. Esse acupuntura aromática é só para os acupunturistas, né? O Efraim é um acupunturista que viveu muitos anos na China, ele é um grande acupunturista, sabe? Hoje eu acho que ele está na Indonésia. E ele fez uma pesquisa bem interessante com os olhos e a acupuntura, né? Com resultados maravilhosos. Eu cheguei a usar bastante a orientação dele, inclusive nesse rapaz que da úlcera varicose eu usava para circulação, né? Era muito bacana. Ele escreve o seguinte aí no livro, olha. O livro é esse aí, né? Acupuntura aromática. A aromaterapia seria uma espécie de fitoterapia celular, pois os princípios ativos dos óleos extraídos das plantas podem penetrar na circulação através da pele. O ponto de acupuntura apresenta um padrão anatômico contendo maior concentração de terminações nervosas livres e encapsuladas. Durante a estimulação, a região correspondente torna-se um centro de transformação energético, neural e imunológico. O uso do óleo potencializa o efeito esperado da acupuntura. Agora, é necessário que o óleo usado tenha as mesmas funções energéticas similares ao ponto. Então, nesse livro, ele coloca lá uma lista de óleos, né, já com estudos, e os pontos certos para você usar, como usar, né, e de acordo com a síndrome que a pessoa tem, né? Então, por Uhum, exemplo, a pessoa tem síndrome de calor, né? Ele usaria nos pontos certos, né, um óleo que diminuiria esse calor, né? Tá entendendo? Isso teria que ser um entendi. óleo próprio para isso. É muito interessante. O efeito potencializa. Muitos acupunturistas conhecidos aqui no Brasil, eles usam a acupuntura junto com a aromaterapia, né? E é muito legal. Eu cheguei a usar, né, bastante. Agora, porque eu estou lá, onde eu estou trabalhando é mais emergencial, né? Mas eu cheguei a usar com bastante efeito. Realmente ele É. potencializa, é muito interessante. E até para as pessoas que não gostam de agulhas, né? Você pode Sim, também. usar ali. Quando eu fiz o meu curso, a professora falou que tem muita gente que não que tem medo das agulhas, Tem. né? E no caso aí que você trabalha com crianças, também não vai ficar usando, né? Então, dá Não. para usar Você ali. pode, você pode colocar, se você não quer. Aí, no livro, ele te ensina a usar com as agulhas. Mas se você não quiser trabalhar com as agulhas, quiser usar a massagem tonificando o ponto, tá entendendo? Sim, Ou dispersando, eu acredito que o efeito vai ser muito parecido também, porque a gente pode, agulha, você pode trabalhar com a massagem, tá entendendo? O ponto da acupuntura. sim, sim, sim. Então, ele é interessante também. Eu acho que se aqui tem algum acupunturista, seria interessante pesquisar esse trabalho aí, que é muito bacana. É um avanço muito grande. E o outro livro, gente, ele é
fantástico. Esse livro aí, eu aprendi muito sobre o lado emocional através desse livro aí, da Deborah Edson, muito legal. Ela faz uma pesquisa de todos os olhos, né? E o mais interessante é que ela também usa pontos de acupuntura, se você quiser. O que foi legal nesse livro é que eu aprendi a usar os pontos certos dos olhos, você está entendendo? Porque a gente usa óleo de qualquer jeito, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, entre as sobrancelhas, um chakra, que é um centro de energia, um centro de força, que é o ágina. Na acupuntura, esse aqui é um ponto chamado Intang. Então, se você usa um óleo, por exemplo, para concentração aqui ou para relaxamento, ele vai ter um efeito maior, entende? Nesse ponto. Nós temos aqui no punho da gente vários pontos do pulmão, vários pontos do coração e do pericárdio. Então, Aqui. você, nessa região aqui, o ponto C7, que é um ponto muito importante do coração, ele fica aqui, ó, bem nesse ponto aqui. Você trabalhar aqui nesse ponto, por exemplo, uma pessoa está muito nervosa, você fazer a lavanda aqui, é maravilhoso, entende? Aí é só massagear? É só massagear e aqui? Você massageia por um pedaço, por um tempo. Ela orienta bastante o livro, onde você deve usar. E se você quiser usar os punhos, é acupuntura, mas ela também trabalha com chakras. Então, por exemplo, você quer trabalhar um chakra, alguma coisa ligado à emoção, o chakra solar, que é um chakra que a gente tem em cima do estômago, mais ou menos no ponto VC12 da acupuntura, mas em cima do estômago. Vários óleos que você pode trabalhar ali para várias coisas, entendeu? Então, você não está mais trabalhando com os olhos assim, sem saber o que está fazendo. Olha só, estão falando aqui no chat também. Deixa eu ver que tem um pessoal aqui no chat aqui. A Fernanda estava perguntando se os óleos podem ser usados diretamente na pele. O óleo direto é sempre bom, o óleo carregador, né? Usar direto, porque eles são muito fortes. Tem óleo que, se você usar direto, queima, né? Canela, no caso, a lavanda, o olíbano é um dos poucos que a gente pode dizer sem problema nenhum, né? E a Tina também está falando aqui, ó, na reflexologia podal, também é muito importante, né? Sim, muito. Quem faz massagem, a tuiná também, que é da acupuntura, quem faz aquela autodoi. É muito interessante, a pena pesquisa, gente. Olha, para que eu sempre digo, uma coisa que eu defendo muito, eu falo muito para o pessoal que está querendo se tornar terapeuta, nós que somos terapeutas, nós temos que ter a consciência de que quem vai fazer as terapias serem respeitadas é o seu comportamento, a sua competência, o seu estudo. Bons terapeutas, eles trazem bons resultados. E isso faz com que a medicina, a ciência respeite. Para isso, você tem que estudar, que pesquisar, que estagiar, fazer uso daquilo, experimentar, entendeu? Para que você seja um terapeuta de verdade. Né? Isso aí. E um dos motivos de eu ter te chamado aqui na live, o Cláudio, foi isso, porque você é uma pessoa que estuda, né? Você tá, quantas coisas você está envolvida dentro das terapias, e você consegue ver essa interação entre elas, né? A acupuntura com os óleos essenciais, com os florais, com o reiki, tudo dentro das práticas do SUS, né? Inclusive aqui a Lu, oi Lu, a Lu aqui está falando, ela usa muito frankincense no Intang, é isso? Intang, é assim que fala? Desculpa. Aqui. Intang, tá certo. E ela disse que também é maravilhoso no VG20. Aonde é esse ponto? Sim, aqui, esse ponto aqui. Esse aqui, que nós chamamos de chakra coronário, né? Ou não? Porque o VG20, ele é o ponto que abre o chakra coronário, entendeu? E o Intang, o chakra frontal, o ágina. Então, aqui é o coronário e aqui é o frontal, né? Frontal. Legal. Deixa eu pegar bem aqui no livro eu vou ler aqui para vocês como que você usa o olíbano, já que ela falou. Sim. Só um instantinho. E a Tina aqui está falando que usa ingeste acima do umbigo, é instantâneo o efeito. Realmente, Tina, concordo, assino embaixo com você.
nós também temos aqui um chakra acima do umbigo. Quando você tem problemas assim nessa região, o Zengeste ele cai como uma luva. O Zengeste, Clau, não sei se você sabe, ele é um blend que a doTERRA tem, Sim, sim, eu que, sei qual é. né, que Ele ele é tira muito assim, bom. Sim, olha não aqui, é? ó. Você vai falar sobre o Líbano aí no ponto que a Lu falou, é isso? Eu vou só ler para ela aqui, só rapidinho, olha. Inalar o aroma do óleo, é do livro, tá, gente? Inalar o aroma do óleo de olíbano combinado com exercícios respiratórios ajuda a tranquilizar a mente consciente para conectar-se com a essência de Deus. Para conectar alguém a seu caminho de busca espiritual, utilize o óleo sobre os meridianos do coração e do pericárdio. Quem é acupunturista vai saber mais ou menos onde é. Sobre os meridianos do coração, pulmão, triplo aquecedor, intestino grosso, ele torna as transições da vida mais fáceis. Olha só. Utilize sobre o meridiano do intestino delgado para aumentar a vitalidade do corpo e da mente. E massageie o meridiano do fígado, promove a integração do ser. Sobre o meridiano do baço, energiza e equilibra a energia do corpo. E por aí ele vai, tá? Ela vai, é fantástico, tá? O livro dela. Para o medo, você usa o vaso concepção e o vaso governador. Trabalha com medo, né? Massageie sobre o meridiano do triplo aquecedor para conectar o hipotálamo com a hipófise e para aumentar as percepções intuitivas do terceiro olho. Então, assim, é um livro legal porque ela também vai falar em doenças comuns, tá? Ela também cita algumas doenças, né, que você pode intestinar, essas coisas. Então, assim, você vai ficar sabendo mais ou menos o que você está fazendo. E se Ok. você... Ah, Cláudia, mas eu não sou culturista, Cláudia, tá? Mas vai ficar com chaga. Você pode pegar um desenho dos meridianos e ver lá onde é que fica os É, meridianos, onde isso fica o mesmo. chakra, É entendeu? igual a reflexologia podal, né? Sim, Ô, você vai Clau, fazer assim. Vamos pois, ter, pois, Clau. isso que eu ia chamar. Posso, Eu ia chamar o povo agora aí. Olha a Lu aí. posso dar uma contribuição? Tudo bom, Clau? Oi, tudo bem, pode Há falar. tempo que a gente não se falava, se via às vezes nas lives, né? Eu falei no VG20, porque aí vamos ver se a Rose concorda comigo, eu indico muito aqui, principalmente para os idosinhos, porque o que eu percebo, assim, que o frankincense no VG20, ele ajuda demais a questão da memória. Eu tenho pessoas, assim, que depois vêm falando, nossa, a memória foi, assim, impressionante o resultado que dá. Por isso que eu falei no VG20, não só pela calma, mas para ajudar muito a questão da memória e acalmar a mente. Sim, e também, olha, quem pratica meditação, gente, o Olíbano aí no PG20, e aqui, ó, é fantástico, viu? É. Ele ajuda Isso aí. demais. Quem quer praticar meditação é um ponto fantástico, Tu viu? teria outros aí, Lu, que tu utiliza também? Que tu, nas tuas... Nessas regiões. Eu uso muito aqui também, balance aqui no VC17, que fica bem. Aí a Clau pode dizer melhor, porque eu não sou acupunturista, mas como a gente tem a escola aqui, né? No Sim, VC17, o balance para questões emocionais, assim, né? Para acalmar a tangerina também, o próprio olíbano, né? O lavanda, mas principalmente o balance. Eu gosto muito de indicar que é naquele ponto que fica entre os seios, né, Clau? O Sim, VC17, que até dói um pouquinho quando a gente acha ele, é um buraquinho aqui que dói, que é do sim. emocional. É muito comum, né? Olha, Quando bota a agulha ali, o pessoal chora, vem à tona, sim. traz para fora, né? Então, eu gosto muito de Eu, fazer que é o balance, ou olíbano, ou tangerina, próprio lavanda, embora eu não indique muito lavanda, mas dá nessa parte do VC17 que eu acho ótimo. Assim. Então, esse é o que eu mais utilizo. O balance também aqui no VG20. Eu acho o VG20 que ele abre, como tu diz, né, Clau? Ele abre o chakra da coroa. Então, assim, ele é como se descesse em todos os chakras. a É, energia, sim. Olha, foi sensacional. eu também uso alguns, assim, por exemplo, eu recebo muitas mulheres que às vezes vêm assim com problemas de relacionamento, baixa autoestima. Eu gosto muito de usar o Ylang Ylang, e principalmente quando elas estão muito angustiadas, né? E elas ficam assim, tranquiliza, né? E elas adoram o cheiro. E quando a pessoa vem também com problemas assim de muito ligadas assim à perda de alguém, ou eu gosto muito do manjerona. Manjerona aqui Gerônimo. no, sim, nessa região aqui.
Então, assim, se você vai estudar a fundo, assim, tem muitas opções, gente, muitas opções, sabe? Que você pode usar. E o emocional, você estudar o emocional dos olhos é fantástico, porque você ajuda bastante as pessoas, sabe? Eu já Tem fiz o console, né, o Rose? O console e o forgive nesta região para ajudar o console no caso de perdas, né, de luto, de tristeza profunda, e o forgive para quem está precisando encarar um pesar de perdão. Preciso perdoar, estou com, enfim, com rancores, com raiva. Ele ajuda muito essas coisas também. Pode me completar aí com o Olha, forgive, Rose. eu trouxe, isso que a Lu falou agora, olha, eu assino embaixo o console, eu tenho experiência na minha casa, na minha família, da minha sogra. Ela tem uma filha que ela perdeu há mais de 30 anos, mas só há 5 anos atrás, foi quando ela começou a utilizar uma terapia, que um console, é que trouxe ela de volta, tá? Principalmente nas épocas, né, de Natal, que ela morreu próximo ali, de aniversário dela, ela se isolava, ela ficava no escuro, ela tinha muitos problemas de pele relacionado a tudo que a Cláudia falou lá no início, o emocional dela. E, gente, foi o console, justamente aplicando aí onde a Lu falou, e ela dormindo com o console, que fez a minha sogra ser uma outra pessoa, né? Então, isso, sim, é maravilhoso. uma coisa interessante, você falou aí que ela tinha problema de pele, né? O pulmão, ele é responsável pela pele também, né? E a emoção que desequilibra o elemento metal é a tristeza. É. E quando você tem, por exemplo, no luto, né, a tendência a ter problemas de pele, problemas também de tuberculose, essas coisas, respiratório. 1800 e pouco, se você lembrar, que da época dos grandes poetas, Castro Alves, que eles idolatravam a melancolia. Ah, sim, é verdade. De que eles morriam? Tuberculose. Entendeu? Noel Rosa. Entendeu? Justamente É, porque eles entravam na tristeza, né? E aí, o que acontecia? Tu vê, né? É A verdade. energia do pulmão, né? Muitas pessoas que morreram de Covid, elas estavam já numa crise de tristeza muito grande, era facílimo, entendeu? Porque o pulmão, a energia do pulmão enfraquecia. Minha nossa. Poxa, Cláudia, olha, infelizmente nosso tempo já está terminando, mas é uma live maravilhosa, uma mulher riquíssima de conhecimento, gente, riquíssima mesmo, né? A Lu conhece a Cláudia, né, Lu? Então, assim... A Cláudia sempre foi uma estudiosa de se aprofundar, não fica na superfície, assim que é bom. Não, é verdade. Então, assim, eu gostaria de saber, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, porque nosso tempo já está aí, né, estourado, né? Mas a Cláudia é uma pessoa, assim, que tem muito a trazer para nós aqui de sabedoria aí, né, Cláudia? Não só de estudo, mas de prática, principalmente fazendo o que tu fazes, que é ajudando a tua comunidade, né? Fazendo um trabalho de bem-estar, de saúde, de amor ao próximo, que é tão difícil a gente encontrar, né? Hoje em dia, a gente deixar de lado um pouquinho da nossa vida para cuidar do outro, né? Sim. Rose, tira uma foto de nós todos para a gente botar no Instagram. Gente, quem quiser seguir meu Instagram também, tá? Olha, e se eu te disser, Cláudia, que eu não sei fazer isso, a Lu sabe. Lu, faz aí para nós. Eu faço. Só tem que tirar o que está compartilhando aqui. Ah, tá. Peraí, só um pouquinho. Então, Cláudia, tem que repetir, viu, Cláudia? Eu vou parar de compartilhar. Tu tá com o teu programa ainda, né, Cláudia? Tu e o Márcio não estão com o programa? Então, divulga aí, pessoal, abre a câmera aí, vamos lá. Abram as câmeras, meninas. Vocês gostaram da live da Cláudia? Maravilhosa. Estava ótima. Vamos dar um tempinho para abrir as câmeras. Oi, Salete, está aqui, a Débora, Leônida Tasmido. Todo mundo ajeitando batom, né? Faltou perfume. Vou fazer assim, nem todo mundo Faz abriu. Assim, vai lá. Sorriam. Acho que deu. Valeu. Fica a conta da Lua e ela mandar isso para ti. Cláudia, fala para nós aí o teu Instagram. Tu tem Instagram, tem
Tenhas aí o teu canal do YouTube, gente, para a gente poder ir lá, gostar, participar. Se inscrevam, gente, para apoiar o canal do YouTube. Ele é... Peraí, eu vou escrever aqui, aí vocês anotem. É Saúde e Reflexões. Eu e o Márcio Takinaga, tá, gente? O Márcio, temos que chamar o Márcio, hein? O Márcio é um cara, assim, fantástico, né, Lu? Lu, pode chamar o Márcio para a gente. Pode chamar, que ele sabe muito também, sabe muito. Posso fazer um convite para ele? Faça. Então tá, vou fazer. Eu acho que o meu, eu sempre esqueço o meu, mas eu acho que é esse aqui. Se tu esquecer, Cláudio, depois tu me dá, que a gente vai repostar, né, Lu? A gente vai repostar aí nas outras... Eu acho que é esse. Tá. Mandei a foto para ti, Rose, no Instagram, tá? Tá bom. Rose, tu manda para mim, pro YouTube, pelo Zap, a foto? Sim, vou mandar foto, vou te mandar a gravação para você postar no teu canal do YouTube, que afinal de contas, você só nos enriqueceu hoje aqui, tá, gente? Tá, muito obrigada. O Márcio vai dar um show, viu? Vamos chamar aí. Tu aí, ó, reforça com ele, que a gente vai trazer ele aqui, gente. O Márcio é, assim, fantástico. Ele foi meu mestre em acupuntura, foi o Márcio. Sim. Então, vamos lá, vamos ver se ele vem. Então tá, um grande beijo, um grande abraço para todos aí, gente, tá? Obrigada, tá? Uma ótima noite. Muito obrigada, boa noite. Tchau, Adri. Tchau. Tchau.